Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Regiane. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre movimento progressivo e retrógrado. Nas aulas anteriores, estudamos o conceito de movimento. Então, dizer que um corpo se movimentou, nós podemos, então, confirmar que a sua posição variou em relação a um referencial. O que seria um referencial? Um ponto de referência a qual eu defino se os demais objetos estão em movimento ou em repouso em relação a ele. Então, por exemplo, na imagem aqui abaixo, eu tenho um ponto de referência em uma trajetória orientada, um ponto S igual a zero. E a partir dessa posição, origem dos espaços, meu ponto de referência, ele consta com uma escala de 1 em 1 metro. Então, eu posso dizer que, em relação à minha origem dos espaços, eu tenho a posição em que a bolinha está em S, igual a mais 2 metros, no sentido positivo do eixo, da orientação dessa trajetória, e também posso conter essa bolinha, né, num segundo caso, numa posição S igual a menos 2 metros. Então, esses dois movimentos, essas duas posições, quando o objeto está se movimentando, nós podemos defini-las, então, como movimento progressivo ou movimento retrógrado. Aqui também abaixo eu mostro para vocês um objeto em movimento, que seria o ônibus. Ele está em movimento em relação a um referencial. Temos uma trajetória orientada e ele encontra-se, então, percorrendo distâncias em um certo tempo que está sendo, então, cronometrado. Mas o que, então, é um movimento progressivo? Movimento progressivo é o sentido ao qual a orientação é a mesma positiva da trajetória, ou seja, quando o objeto ou móvel ele avança para o mesmo lado. Se eu tenho a minha orientação da trajetória do meu ponto zero para o sentido do meu eixo positivo, para a direita, por exemplo, eu tenho essa orientação da trajetória na posição mais 1, mais 2, mais 3 metros, e se o meu sentido do movimento segue essa orientação, ele encontra-se, então, como um movimento progressivo. E para caracterizar o movimento progressivo, a velocidade é positiva, ou seja, maior que zero. Já o movimento retrógrado é quando acontece ao contrário da orientação da trajetória. Eu tenho minha orientação da trajetória, por exemplo, no sentido da esquerda para a direita, e o meu sentido do movimento está ao contrário, da direita para a esquerda, ou seja, ele está avançando para o lado oposto. E a velocidade, nesse caso, é uma velocidade negativa, demonstrando o sentido desse movimento. Ela é menor que zero. Mas, na prática, nós não podemos ter a velocidade negativa. O sinal ele vai servir apenas para mostrar o sentido do movimento. Nesse caso, contrário à trajetória. Então, seria isso por hoje. Obrigada, pessoal. Até a próxima aula. Tchau, tchau.